Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estarmos juntos, eu e você, para refletirmos sobre o Evangelho deste dia 31 de agosto, neste sábado. E assim, refletindo a palavra de Deus, nós possamos nos alimentar desta palavra, nós possamos viver desta palavra. E você que está aí nos ouvindo, não esqueça de compartilhar, este Evangelho, para que outras pessoas também possam, juntamente conosco, refletir esta palavra para poder viver melhor a sua vida. A palavra de Deus nos ajuda a vivermos melhor a nossa vida. E não esquece também de dar um joinha aí embaixo, porque esse seu joinha é muito importante para que o nosso canal possa crescer e evangelizar ainda mais. Hoje nós vamos então refletir sobre o Evangelho deste sábado, que é de São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1. A cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1 só, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhes mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bom, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que eu lucrei. O patrão lhe disse: Muito bem, servo bom e fiel. Como fosse fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: Servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei? Então devias ter depositado o meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros aquilo que me pertence. Em seguida o patrão ordenou: Tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10, porque a todo aquele que será dado, todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que lhe tem será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão, e ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, hoje no Evangelho de São Mateus, Jesus ele nos conta esta parábola dos talentos. Uma história que nos leva a refletirmos sobre como utilizamos os dons que Deus nos confiou. E nesta parábola, um homem que se prepara para uma longa viagem, como nós vimos, ele confia aos seus servos diferentes quantidades de talentos, cada um de acordo com a sua capacidade, e ele parte. Quando retorna, é claro, ele pede contas de como cada servo administrou o que lhe foi confiado. Então, nesta passagem do Evangelho, os talentos representam não apenas riquezas materiais, mas todos os dons que Deus nos deu. A nossa fé, o nosso tempo, nossos talentos naturais e até mesmo as oportunidades que surgem em nossa vida. Tudo isso é talento. Deus nos dá esses dons para quê? Para que Ele possa esperar que nós façamos esses dons frutificarem. E que nós possamos multiplicar para o bem dos outros e também para a própria glória de Deus. Então, os 2 primeiros servos na parábola, eles entenderam isso de forma muito clara.
E eles não ficaram parados. E nem ficaram com medo. Ao contrário, eles agiram com muita rapidez e coragem, multiplicando aquilo que lhe foi dado. E quando, o dono, o patrão voltou, eles foram recompensados, não apenas com mais responsabilidades, mas também com o convite de participar da alegria do seu senhor. Por outro lado, o terceiro servo escolheu enterrar o talento que recebeu. Então ele tinha medo, de perder o que lhe fora confiado e preferiu não correr riscos. Então este servo, ele representa aqueles de nós que por medo, preguiça ou falta de fé não utilizamos os dons de Deus. Então ele agiu com uma visão muito assim distorcida do seu Senhor, acreditando que este era que este seu senhor, que esse seu patrão, ele era severo e injusto, e o seu medo o fez paralisar. Então essa atitude, de enterrar os talentos é um alerta para todos nós. Quantas vezes deixamos de usar nossos dons e talentos por medo do fracasso, da crítica ou simplesmente por preguiça? Quantas vezes escondemos nossos talentos ao invés de multiplicá-los para o bem do próximo e o crescimento do reino de Deus? Então Jesus, ele nos convida a sermos como servos que agiram com coragem e fidelidade. Ele nos chama a investir nossos talentos, a correr riscos pela causa do seu reino, a sair da nossa zona de conforto e a confiar em Deus. Então, não importa quantos talentos nós recebemos, é claro que o que importa é como nós os usamos. E Deus nos pede que sejamos fiéis e generosos com aquilo que nós temos, que não escondamos nossos dons, mas que nós possamos colocar a serviço do amor e da caridade, sem invejar os dons dos outros. Tem muita gente que tem inveja do dom do outro. E a inveja, quando a gente tem inveja do dom do outro, nós estamos pecando contra o Espírito Santo. Não, eu não tenho que ter inveja do dom do outro. Eu tenho que realmente viver aquele dom e praticar aquele dom que Deus me deu. Então a parábola dos talentos nos lembra que um dia todos nós teremos que prestar contas a Deus sobre como usamos os dons que Ele nos deu. Então não devemos viver com medo, mas com muita coragem e confiança na bondade de Deus. Que possamos ser servos fiéis, multiplicando os talentos que recebemos e, é claro, sempre buscando fazer o bem, sabendo que lá no final nós seremos convidados a entrar na alegria do Senhor, onde nós receberemos a recompensa eterna pela nossa fidelidade, pela nossa generosidade. E agora, a minha bênção sobre você, sobre o seu dia, sobre a sua casa e a sua família. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.